Prabhupada, quando ele veio, ele trouxe assim os livros básicos, né? São os livros que falam mais sobre os passatempos, né? Que nem o Srimad Bhagavatam, que ele é um curso pós-graduado do Bhagavad Gita, né? Que depois que Krishna saiu, aí começa o Srimad Bhagavatam. Então, o Bhagavatam, ele começa do ponto onde a batalha de Kurukshetra terminou. E depois, né, do Bhagavata tem o Chaitanya Charitamrita, que aí já conta sobre esse outro aspecto de Deus, né, que veio totalmente disfarçado como um devoto para mostrar na prática como que o Bhagavad Gita realmente funciona, né? Então, mas os três livros principais mesmo é o Bhagavad Gita, o Bhagavata e o Chaitanya Charitamrita. O restante de todos os outros livros que Prabhupada escreveu são trechos de aulas baseados nessas três escrituras, né? Então aí se divide. Mas tem outros livros, né? Que nem o Ishopanishad, que é um livro que é tema de estudo, né? Que nem do curso do Bhakti Shastri, que fala sobre Deus de um aspecto assim mais material, sabe? É Sankhya Yoga, né? É compreender Deus através do estudo analítico das coisas. Então, né, tanto que o primeiro verso desse livro fala que Deus é todo perfeito. Congelou, não foi? E tudo que emana dele também é todo perfeito. Então, esse mundo fenomenal, então esse mundo, né, que é fenomenal que a gente vive, ele também é perfeito, porque ele emana do todo perfeito e completo. Então, o Ishopanishad também é um livro que falam sobre os benefícios da gente regular os sentidos, como o néctar da instrução, que é em sânscrito é o Padashamrita. Então, são livros assim que te dão uma base, né, de como compreender o Bhagavad Gita melhor, mas de todos eles ainda, o Bhagavad Gita é o principal, porque ele te ensina a como lidar com esse mundo, né, como transitar no mundo sem assumir karma e sem se influenciar com os modos da natureza material. Eu, Então, ainda ele é o melhor estudo, né? já que a gente está nesse assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque assim, não tomando muito tempo, né? Mas eu não entendo muito bem como é que o Bhagavad Gita está inserido nessa literatura védica toda, né? Porque ele é um livro dos estudos védicos, é isso? Ou não tem nada a ver? Na verdade, ele é uma parte do Mahabharata. O Bhagavad Gita está inserido a partir do 23º capítulo, né, do Mahabharata, que é a morte de Bhishma, né, o qual é o avô que está aqui no Bhagavad Gita. O avô Bhishma, quando, quando Shikandi, que era a mulher, né, que tinha recebido a bênção de se tornar homem por um dia, né, acaba tendo a oportunidade de matar Bhishma, né, só que como ele morre só quando ele quer, né, então nesse momento ele pede para os Pandavas também, né, atirarem suas flechas contra ele, porque ele não ia opor resistência. Então, nesse momento, Krishna aconselha eles a fazerem isso e eles trespassam, né, Bhishma com várias flechas. Então, Bhishma ele fica 5 dias deitado numa cama de flechas, né, esperando o momento certo de abandonar o corpo, porque ele queria ver Krishna face a face, né, porque ele tinha muita admiração, né, e adorava a forma de Krishna mais como Vishnu, uma forma mais séria. E ele queria ver essa forma antes de abandonar o corpo.
Então, o Bhagavad Gita ele começa nesse ponto do Bhishma Parva, né? A fase onde Bhishma tá para abandonar o corpo. Então, lá ele dá várias instruções para os Pandavas sobre administração, sobre vida espiritual. Então, nesse ponto, o Bhagavad Gita foi retirado ali desse capítulo, né, Bhishma Parva, e transformado num livro. Mas ele é completamente um diálogo, assim como todo a literatura védica é um diálogo. Só que ninguém sabe dizer quando surgiu ou como surgiu isso, né? Tanto que o Ishopanishad é um dos livros mais antigos do planeta, né? Ninguém sabe dizer quando surgiu. Mas está aí, a literatura é perfeita, né? Para quem lê, vai tirar as conclusões. Então, né, eu tô com a internet da operadora, então pode ser que aconteça alguma coisa no caminho aí. Tu tá sem áudio. Tá dando umas falhadinhas, mas tá indo. De vez em quando tá dando umas congeladas assim, você e tá indo, mas vamos em frente. Eu acho que é a minha internet aqui. Se der muito problema, é melhor talvez você desligar a câmera, se der problema. É. Desligar? Não, se começar a travar muito, a gente te avisa, aí você desliga a câmera, porque aí o áudio vem melhor, Ah, tá legal. Eu só tá? aprendi como desligar a câmera. Ah, tá, é na câmerazinha. Isso. Então vamos dar início aqui ao verso 64. Raga Dvesha Vimuktais tu Hagadvesha vimukstatu Vishayan Indriyais Charam Vishayan Indriyascharam Atma Vashyaya Videyatma Atma Vashyai Videyatma Prasadama Digachati. Prasadam Adigachati. Mas quem está livre de toda apego à aversão é capaz de controlar os seus sentidos através dos princípios reguladores da liberdade, para obter a completa misericórdia do Senhor. Então aqui Krishna continua respondendo às perguntas de Arjuna, e essa é a resposta à quarta pergunta de Arjuna. Como que essa pessoa que está transcendentalmente situada, com uma consciência perfeita, como ela caminha? Então, esse caminha seria, na verdade, como ela recebe as impressões que o mundo passa para ela. Será que ela se perturba? Será que não? Será que ela se influencia com a dualidade ou não? Então, esse é o transitar pelo mundo, né? Como a gente recebe as coisas que nos são dadas, né? Tanto boas quanto ruins. Então, aqui Krishna, né, resume as respostas, mas até o 67, Krishna ainda dá um complemento para Arjuna, né? Então, aqui ele fala que, né, os princípios reguladores da liberdade são todos aqueles que elevam a nossa consciência, que dão prazer, que nos deixam felizes, satisfeitos. E aí no 65 ele já começa falando, ou seja, aqui ele fala sobre os benefícios, né, de se praticar esse processo de yoga, de controlar os sentidos, e também fala sobre as dificuldades daqueles que não conseguiram ou que não se esforçam para isso, né? Então, aí a gente vai para o 65. Pode falar. Então, o Bhagavan aqui ele fala assim:
através dos princípios reguladores da liberdade, né? Esses princípios é o yoga. O que são esses princípios? Então, os princípios reguladores da liberdade que é descrito são todos aqueles princípios que não vão te gerar uma reação, ou seja, o akarma, né? Ou Buddha Yoga, ou Bhakti Yoga, né? Traduzindo, Bhakti Yoga é serviço devocional. Então, quando tu ocupa os teus sentidos em algo transcendental, algo para Deus, né? Oferecendo seu serviço, suas palavras, a sua audição, sua mente, quando você faz essas coisas oferecendo isso a Deus, isso é descrito como os padrões da liberdade, né? Os princípios da liberdade, porque ela não te condiciona novamente a ter que aceitar um corpo, a ter que sofrer ou ser feliz nesse mundo de novo, né? Então, qualquer coisa que te dê uma reação, seja ela boa ou ruim, em um sentido elevado de consciência, é miserável, te prende, porque tu vai ter que voltar para cá para desfrutar ou para sofrer, né? Então, a liberdade é aquilo que não te obriga novamente a aceitar um outro corpo, a ter que desfrutar ou sofrer das atividades que a gente fez ou está fazendo, né? Então, os princípios da liberdade aqui é Bhakti Yoga, né? Serviço devocional. Ele fala que a pessoa que age assim, ela é feliz o tempo todo. Ela não se influencia, né, com as dualidades. Ela está sempre bem, tudo é tranquilo, bom e ruim é apenas uma fase que ela consegue superar tranquilamente, né, porque ela não se influencia, não se identifica com isso, né. E aí no 65, pode falar. Mais uma coisa, desculpe, é que esse verso aqui me interessou bastante. Aí ele fala também aqui em controlar os sentidos, né? O que significa isso de controlar os sentidos? É aquele yogi que senta e levanta a mão e não abaixa mais a mão? O que é esse controlar os... Né? Como assim controlar a mente? O que é isso controlar os sentidos? Isso, controlar a mente, porque os sentidos, eles são uma espécie de aglomerado ao redor da nossa mente, né? Tanto que todos os sentidos principais estão próximos, né, da nossa cabeça, onde se localiza a mente. A mente é diferente do cérebro, né? Que nem na física quântica, geralmente eles traduzem mente como cérebro, porque não tem como descrever a mente, porque a mente é algo que a gente não vê, né? A gente não tem ideia. Até, né, fugindo um pouquinho desse tema, tem um médico alemão de 1836, Dr. Albert Schweitzer, né? Ele fala sobre criar uma imagem para a mente, né? Porque assim você consegue trabalhar melhor com ela. Mas, né, falando assim do Bhagavad Gita, a gente não tem uma imagem da mente, a gente trabalha sempre com imagens. Então, se eu falo para você do seu carro, automaticamente já te vem a foto do carro na mente. Se eu falo de algo que tu tem, da cor da tua geladeira, automaticamente já vem a forma, tudo certinho. Mas quando a gente fala da mente, a gente não tem uma imagem. Então, a gente está tentando lutar com alguma coisa que a gente não vê. Então, é uma luta impossível, não tem como a gente vencer algo assim. E a função da mente é estar sempre ocupada com alguma coisa. Se ela não estiver ocupada com algo espiritual, ela vai estar ocupada com algo material. E esse algo material, geralmente, degrada, né? Acaba nos degradando, e o controle dos sentidos, na verdade, começa justamente por nossa própria mente, né? A gente restringir ela de certas coisas que a gente sabe que não vão dar um prazer estável, né? É um prazer temporário, um prazer que vai trazer uma consequência. Então, quando a gente começa a usar nossa inteligência
para saber o que é certo e o que é errado, o que eu posso e o que eu não posso, aí sim a gente vai estar no caminho certo para essa regulação dos sentidos. Então a gente não vai permitir os nossos olhos a ficarem admirando belas formas, a gente não vai permitir aos nossos ouvidos ficarem escutando sons ou vibrações que não vão acrescentar para a gente, porque tudo influencia o nosso estado mental, né? Músicas, alimentação, as conversas que a gente tem, aquilo que a gente se detém muito buscando, estudando ou admirando. Então, o controle dos sentidos, né, que fala aqui desses padrões da liberdade, é justamente restringir a mente de certas coisas. E quando a gente restringe a mente, todos os outros sentidos ficam mais tranquilos. Né, como a gente falou desse livro, o Padeshamrita, que é o Néctar da Instrução, de Rupa Goswami, ele fala, o primeiro verso, ele fala do Vacho Vegam Manasakro da Vegam, Jirwa Vegam Udaropasta Vegam. Ele fala que, né, para a pessoa que quer ser realmente controlada, autocontrolada, ela deve começar sempre em linha reta, né? Porque tanto os olhos, o nariz e a boca, o estômago e os órgãos genitais estão todos em linha reta, né? Então ele fala que aquele que é capaz de controlar os sentidos, o estômago, a fala e os órgãos genitais, essa pessoa é qualificada para fazer discípulos no mundo todo. Então a gente vê que é algo realmente importante o controlar os sentidos, porque se você controla-os, eles realmente te dão prazer, te dão felicidade e você se sente em paz. E da paz vem a felicidade, né? A alegria. Mas se a gente não controla, ansiedade. Ansiedade o tempo todo. Medo, preocupação. E até os 67, Krishna fala sobre isso. Dos 65 até os 67, Krishna vai falar sobre os benefícios, né, e os malefícios de não controlar a mente, de não controlar os sentidos. Então, 65, Prasade Sarvadhukanam. Prasade Sarvadhukanam. Hanirasyopajayate. Hanirasyopajayate. Prasana Chitaso Hyashu. Prasana Chetaso Yasu. Buddhi Paryavatistate. Buddhi Payavatistate. Para alguém assim satisfeito em consciência de Krishna, as 3 classes de misérias da existência material deixam de existir. Nessa consciência satisfeita, a inteligência logo se torna resoluta. Então, aqui a gente vê como é bom, né, esse esforço de tentar controlar os sentidos. E para aquele que conseguiu controlar os sentidos, aqui Krishna fala que essa pessoa logrou as 3 misérias, né? Ela está plenamente satisfeita, ela logrou a misericórdia do Senhor. Imagina, lograr a misericórdia do Senhor. Então, quando Krishna fica satisfeito, né, com aquilo que a gente está fazendo, é dito que a gente dá um passo em direção a Deus, Deus dá 10 passos em nossa direção. Ele está muito mais ansioso com que a gente volte para o mundo espiritual do que a gente mesmo. Então, ele sempre dá as facilidades, e mais tarde aqui, a partir do capítulo 3, ele vai falar certas coisas que ele dá de graça para a pessoa, né, pelo esforço que a pessoa está tendo. Então, aqui, esse Stita Dirmuni, essa pessoa de mente estável, ela não mais se perturba
com os 3 modos da natureza material. Sattva, bondade, Raja, paixão, e Tamaguna, tamas, ignorância, né? Então, por mais que essas coisas cruzem o caminho dessa pessoa de mente estável, ela não se influencia mais. Para ela tá tudo bem, tá tudo tranquilo, nada perturba, ela tá transcendentalmente situada, né, por assim dizer. Então, aqui ele fala que a pessoa que chegou a esse estágio de controlar os sentidos, ela é feliz. A mente se estabiliza e ela é feliz o tempo todo. Agora, né, o 66, Nastir buddhir ayuktasya. Nasti buddhira ayuktasya. Nachayuktasya bhavana. Nachayuktasya bhavana. Nacha bhavayata shantir. Nacha bhavayata shanti. Ashantasya kutasukam. Ashantasya kutasukam. Fernanda, você tem aí a tradução? Quem não está vinculado ao Supremo em consciência de Krishna não pode ter inteligência transcendental nem mente estável, sem as quais não há possibilidade de paz. E como pode haver alguma felicidade sem paz? Aqui, Krishna, ao mesmo tempo que responde, faz uma pergunta para Arjuna, né? Algo impossível. Não, como que pode haver felicidade sem paz? Porque a gente tem a tendência, né, o ser humano, de sempre achar que quando a gente tiver algo, a gente realmente vai ser feliz, né? Ah, quando eu tiver condições de fazer aquela viagem, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Ou quando eu conquistar tal pessoa, eu vou ser feliz. Então, significa que no momento a gente não é feliz, né? Ou seja, a gente está jogando nossa felicidade em algo material e lá na frente, nunca no agora. Então, quando a gente fala sobre, eu vou ser feliz, eu vou conseguir, eu vou isso, eu vou aquilo, significa que a gente não está nem vivendo o momento presente e ao mesmo tempo vibrando o tempo todo que a gente não está bem nesse momento. A gente precisa de algo mais, e isso é um erro, porque tudo está dentro da gente. Então, como o Krishna falou sobre essa pessoa que se esforça por controlar os sentidos, que com essa prática de esforço que ela tem, ela adquire prazer nisso, e ao mesmo tempo, quando ela consegue lograr esse resultado, ela é feliz o tempo todo, no momento atual e na posição que ela se encontra, ela é completamente feliz, porque passado e futuro, e essas dualidades não mais existem para ela. Ao mesmo tempo, aqui ele fala, mas, né, contra a parte aqui tem aquela pessoa que não se esforça, que não conseguiu, né? Então, como que essa pessoa vai ter paz se ela não dedica a vida dela ao propósito da vida? Porque o propósito da vida qual é? É a gente se preparar para o final da nossa vida, para estarmos com uma consciência tranquila, com uma consciência pura, com uma consciência mais nobre, né, livre do medo, aceitando essa nossa viagem, né, desconhecida que a gente vai ter.
Mas, em contraparte aqui, a pessoa que não fez nada disso nessa vida, que não se importou com conhecimento nenhum, que a vida é isso mesmo, vamos viver, vamos desfrutar, e aí lá no final da vida a gente vê o que que faz. Então é impossível ter uma felicidade, né? É impossível ter paz mental, porque chega um determinado momento da nossa vida que é natural que a gente comece a olhar no espelho, né, ver aquelas barbinhas brancas, aquele cabelinho branco, as ruguinhas aparecendo, que são todos lembretes, né, de que o nosso tempo está passando. A gente vai ter que passar esse tempo e vai ter que se deparar com o final dele, né? E aí como que a gente vai estar? Então a melhor coisa é termos realmente práticas espirituais, né, que vão elevar a nossa consciência para que a gente possa, pelo menos, compreender a posição que a gente está nesse mundo, dentro dos modos da natureza material, e agir da melhor maneira possível, né, para se beneficiar com isso, ao invés de chegar a uma posição como essa pessoa que Krishna está falando aqui, que ela não não controlou os sentidos, nem se interessou por isso, não está feliz, está totalmente frustrada, insatisfeita, cheia de problemas mentais, e como que essa pessoa vai ser feliz, né, nesse momento último da nossa vida? Não tem como, né? Então, a melhor possibilidade de paz, né, como o Prabhupada fala aqui, é confirmado no capítulo 5:29. É o 5:29 que está lá na frente, né, que é bom dar uma, uma lida nele, né, nesse significado de Prabhupada, que é o Bhoktaram Jagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhridam Sarvabhutanam Gyatvaman Shantinrichati, que fala que aquela pessoa que tem paz é justamente aquela pessoa que sabe quem é o proprietário de tudo, né? Ou seja, Bhoktaram Jagyatapasam, o senhor de todos os sacrifícios e austeridades, o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, é o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses. Então, quem sabe quem é essa personalidade e quem busca por ele, é uma pessoa que tem grandes chances de se tornar uma pessoa feliz nesse mundo, porque ela começa a entender que nada me pertence, né? Tudo é temporário, tudo está aqui, eu vou sair, as coisas vão continuar aqui, então nada é meu. E é o que a gente vai entrar nos próximos versos aqui. Se alguém tiver alguma questão, algum comentário, senão a gente vai para o 67. Indriyanam hicharatam Indriyanam hicharatam Yang mano vidhiyate Yamano no vidyate tadasya harati pragyam Tadasya harati pradyam vayurnavam ivambhasi. Vagyurnavam ivambasi. Assim como um vento forte arrasta um barco na água, mesmo um só dos sentidos errantes em que a mente se detenha pode arrebatar a inteligência de um homem. Então aqui Krishna se repete, né? Porque ele falou praticamente as mesmas palavras no verso 60. No verso 60 ele fala sobre, né, que os sentidos são tão fortes e impetuosos, ó Arjuna, que eles arrastam pela força até a mente de um homem de discriminação, que se esforça por controlá-los. Então a gente vê que sem ocupar os sentidos adequadamente, é natural que
acho que aconteceu alguma coisa ali. É natural que a gente não vai ter mente estável, vai estar sempre agitado, né? E qualquer sentido que a gente deixe ocupado com o que não é espiritual vai levar a gente para algum lugar assim que, né, não vai ser muito bacana. Então aqui Krishna se repete, é um alerta para Arjuna, né? Olha, cuide aonde você está colocando os seus sentidos. E o incrível aqui, né, como o capítulo 2 é um resumo, né, do conteúdo de todo o Bhagavad Gita, Krishna meio que condensou aqui, só que é claro, é um pouco complicado para a gente entender isso de imediato, né? Tanto que tem os outros capítulos, porque Arjuna também, né, rejeitou algumas coisas que não eram naturais para ele, mas o que Krishna está querendo, né? Krishna está querendo que Arjuna cumpra o propósito de kshatriya dele, de guerreiro, e ao mesmo tempo execute o serviço devocional dele, né? Com consciência superior. Porque, imagina só, você tem que tomar uma decisão e essa decisão vai causar, assim, problemas terríveis para várias outras pessoas. É a situação que Arjuna se encontra. Como ele falou no início, Arjuna falou coisas bem profundas e interessantes, né? Ele disse que se a gente matar todas essas pessoas, imagina o caos que a gente vai criar. A gente vai matar pessoas, de certa forma, inocentes, que estão aqui para defender, né, o propósito do rei. As esposas ficarão viúvas, os filhos ficarão órfãos. Quem vai manter essas famílias? Quem é que vai manter as tradições familiares? Quem é que vai cuidar dessas pessoas na velhice? Então, se a gente fizer todas essas coisas, a gente vai para o inferno. É o que ele está falando para Krishna, né? Nós vamos para o inferno porque a gente vai fazer atividades pecaminosas, coisas terríveis. A gente vai matar pessoas. Então, é algo assim muito terrível olhando pela lei do karma. Você interromper a vida de uma outra pessoa por um propósito material, por exemplo. Por dinheiro, por poder, por fama. Imagina a reação que você não tem nessa vida e nas próximas. É algo terrível. Então, o que Krishna está fazendo com Arjuna aqui? Krishna está elevando a consciência de Arjuna acima de todos esses três modos da natureza material, está colocando a consciência de Arjuna numa plataforma transcendental, para que Arjuna faça essas coisas e, ao mesmo tempo, não faça. Porque no momento que Arjuna faz essas coisas com uma consciência superior, honesta, é claro, né? Não é que, eu vou fazer uma atividade abominável, mas eu estou com Krishna na minha consciência. Não, é algo realmente honesto consigo mesmo, né? Eu tenho que estar nessa posição para agir de tal maneira sem assumir reação. Se eu faço certas coisas somente dizendo, né, da boca para fora, que não, isso é um serviço para Krishna, mas lá no fundo, eu estou me sentindo a causa desse resultado, eu estou me sentindo o objeto que vai fazer a coisa acontecer, né? Então eu estou com uma consciência materialista, ou seja, eu estou em Maya, estou em ilusão. Maya é ilusão, eu estou em ilusão. Eu apenas estou colocando, por exemplo, uma marca de BMW na frente de um Fusca, né? É algo que não é real. Então, no momento que a pessoa chega a essa plataforma de Stita Dirmuni, essa plataforma transcendental, a qual realmente, do fundo do coração dela, tudo é para Krishna, tudo é para Deus, essa pessoa é um forte candidato à liberação. Então,
né? Krishna ele tá elevando a consciência de Arjuna a atingir esse estágio, para que Arjuna possa agir nesse mundo, possa cumprir o dever dele, né, da batalha, de matar outras pessoas, e não assumir a reação daquilo, porque realmente aquilo já estava planejado por Krishna, por Deus, era para acontecer e era inevitável acontecer, já estava tudo pronto ali. Arjuna era só um instrumento, e Krishna escolheu Arjuna justamente porque Arjuna era seu amigo. Arjuna não tinha inveja de Krishna. Então Krishna escolheu Arjuna, mas se Arjuna se recusar a fazer isso, Krishna vai dar uma dura nele mais à frente. Se Arjuna se recusar a fazer isso, em outras palavras, Krishna está dizendo para ele, ó, se você recusar a fazer isso, eu apenas vou achar outro Arjuna para fazer isso. Porque isso já aconteceu. Isso já aconteceu e você é um instrumento para finalizar isso tudo. Então, eu estou te dando as ferramentas para que você possa agir de tal maneira que você se beneficie e o mundo se beneficie. Todas essas pessoas que vão morrer aqui também se beneficiem. Porque um dos motivos da batalha de Kurukshetra foi justamente a ofensa que todos esses reis e soldados que estavam presentes no campo de batalha do outro lado tiveram com a esposa dos Pandavas. Ou seja, eles tentaram despir ela na frente de uma assembleia de reis para humilhá-la, né? E humilhar os Pandavas também. E foram enganados, né? Em certas ocasiões. Então, isso é uma grande ofensa, né? Contra a mulher, né? No caso de Draupadi aqui, foi uma grande ofensa, porque além de uma devota santa, né, imagina, os reis humilharam e ofenderam tanto ela quanto os esposos, né? Então, nesse momento, Krishna ajudou, é claro, ela, né? Tem todo um passatempo que uma outra hora a gente pode falar sobre isso, mas aqui, então, Krishna está elevando a consciência de Arjuna para que Arjuna se mantenha acima desses modos e possa agir com uma consciência transcendental pura, né? Que é o nosso objetivo também. Então, 68. Eu queria só falar algo, esse verso eu achei muito, não sei, mexeu muito comigo, eu achei ele muito poderoso, assim, pela visão da vida que ele traz. Eu me sinto muitas vezes como Arjuna, acho que na verdade toda a ideia do Bhagavad Gita é a gente é Arjuna, né? Na nossa vida, nas nossas batalhas, a gente tem esse papel. E essa coisa do estar disponível para a vida, né? Do estar disponível para cumprir um destino, ainda que esse destino não seja aquele que a gente acha que seja o melhor, isso é se despojar de todo o ego, toda a nossa mente, toda a nossa, né, se colocar a serviço. E é difícil isso, né? É muito difícil. E aí eu fico pensando na mente. Talvez por isso que todas essas religiões, né, essas filosofias, sobretudo as orientais, mas acredito que até mesmo o cristianismo tenha essa questão da meditação, do esvaziar a mente, porque a mente, ela parece que ela é um obstáculo, né, que se interpõe entre essa nossa entrega, né? Quando a gente tem que só estar à disposição, né, a entrega, mas quando a gente tem a mente, é um bloqueio, a gente não se entrega como precisa, né? Acho que a mente, a questão mental, ela é o grande desafio, eu acho um grande desafio para lidar com a mente, né? Sei lá, eu queria só fazer esse comentário mesmo.
Mas é isso. A mente, sem controlar a mente, não tem como a gente ser feliz, né? Porque senão a mente vai sempre ditar tudo. E, e apenas foi feito um estudo, né? Isso há muito tempo atrás, que existe o grupo dos 5% e existe o grupo dos 95%. Então, o grupo dos 5% são todas aquelas pessoas que vivem fora da caixinha, né? Que se elas colocam uma coisa na cabeça que aquilo é real, aquilo dá certo, são as pessoas que são realmente mais bem-sucedidas, tanto espiritualmente quanto materialmente falando, né? As pessoas que correm mais riscos, né? Como na Segunda Guerra foi feito um estudo sobre os ases, né? E, e viram que todos aqueles pilotos que eram exigentes com o seu material de trabalho, né? Com seus aviões, com armamento, tudo, seguiam as regras direitinho, mas que quando chegava o momento da guerra, eles eram os primeiros a atacar, a fazer qualquer coisa que não estava sendo esperada, né? Todos eles eram as pessoas que se davam mais bem. E todas aquelas outras pessoas, né, os outros pilotos que agiam conforme a regra de tudo que eles tinham aprendido, de como evitar certas coisas, eram os que morriam mais rápido. Então, muitas vezes a gente acha que a gente está se protegendo de certas coisas, mas na verdade a gente não está. E todos aqueles que estão correndo riscos em prol de algo superior são as pessoas que são mais bem-sucedidas. Então, né, tudo que tu fala, assim, faz um sentido muito profundo nisso tudo, porque sem a gente controlar ou tentar controlar nossa mente, e não é impossível, são práticas, passinho de formiga, como diz aquele ditado, né, devagar e sempre, mas quando você faz todo dia, o mesmo horário, né, como um cachorrinho, por exemplo, cachorrinho, tu treina ele todo dia, no mesmo horário, a fazer a mesma coisa. Então, a mente é a mesma coisa. Quando você começa a treinar ela, a disciplina, em certos horários, mudar um pouco a sua rotina, ela começa a mudar também. Então, né, por exemplo, muitas pessoas estão condicionadas a acordar cedinho de manhã e a primeira coisa que faz é o quê? É pegar o celular e já se inteirar de tudo o que está acontecendo, né? Ou seja, imagina, tu faz isso todo santo dia, se torna um hábito na tua vida. E esse hábito, ele tá te tirando uma oportunidade incrível, porque no momento que tu se envolve com todas essas coisas logo de manhã, a tua mente ela começa a viver naquele looping. Ou seja, o celular, né, a tela, tudo, TV, ou seja lá o que for, te mantém sempre conectado e tu acaba deixando de lado outras coisas que tu poderia fazer para o próprio desenvolvimento, né? Então, mas quando você treina a sua mente, por exemplo, não, eu vou acordar hoje, abrir meus olhos, então eu vou pular pelo lado esquerdo da cama, por exemplo. Já que eu sempre levanto pelo lado direito, eu vou levantar pelo lado esquerdo hoje. E aí, em vez de ver o celular, eu vou sentar ali uns 5 ou 10 minutinhos, fechar meus olhos e apenas relaxar. Então, nesse momento, eu poderia estar no trânsito, né, gritando, xingando todo mundo, mas não, eu estou aqui meditando, estou tentando controlar minha mente, não me envolvendo com os pensamentos. Então, é um treino. Quando você começa a agir assim, a sua mente mesmo começa a te ajudar a ter esse tipo de progresso. Porque ela começa a ver, nossa, isso é bom, isso é diferente, né? Só que, ao mesmo tempo, ela vai falar para você também abandonar certas coisas, porque ela não está acostumada com aquilo. E como a mente e o falso ego trabalham juntos,
de certa forma, o falso ego, para ele, a pessoa controlar a mente é morte. Então, ele sempre vai fazer alguma coisinha para te tirar dessa prática, né? Que em algumas religiões dizem que é o inimigo, etc., mas, na verdade, é a nossa própria mente, o nosso próprio ego. Então, o ego o tempo todo vai falar para você, não, agora você não vai mais xingar ninguém, você não vai mais se preocupar, você não vai mais ficar ansioso, você vai ficar feliz o tempo todo. Não, 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 eu quero voltar para o meu estado antigo, né? Porque o ego, ele está sempre relacionado a eu contra você e nós contra os outros. Ou seja, o ego, ele só vive no caos, só no problema, sempre no passado e sempre no futuro. O momento presente para ele é morte. Então, pode ter certeza, quando tu começar a ter uma prática que vai te dar um progresso espiritual, o ego vai fazer de tudo para te tirar disso. Ele vai falar para ti, não, mas você não é qualificada. Ah, não, mas isso é muito difícil. Isso é impossível. Isso é só no caso de Jesus, é só para Buda, é só para pessoas especiais. E não é, é para todos nós. Só que o ego não quer. E muitas vezes, como ele trabalha em conjunto com a mente, muitas vezes ele vai fazer a mente falar para ti certas coisas que que lá no fundo, muitas vezes, tu vai achar que é a tua inteligência que está falando. Ou seja, tu manda a mente embora pela porta da frente, ela dá a volta e vem lá escondidinha pela porta de trás e começa a falar certas coisas que fazem um pouco de sentido. Mas, no final das contas, ela vai te levar para a mesma situação. A situação de ansiedade, de problema, de, isso não está legal, eu não consigo resolver isso, eu não consigo fazer tal coisa, isso não é para mim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a mente, de saber quando é a mente que está falando e quando somos nós, né, a nossa real inteligência. E a gente só vai ter percepção disso com prática espiritual. Que aí você vai se questionar, não, isso realmente é legal. Então, isso é bom para mim. Mas agora essa outra coisa que vai me dar isso agora, mas e depois, né? Então, quando tu começa a ter esse questionamento, teu progresso realmente deslancha, né? E só depende da gente. Então, verso 68, Tasmadasya Mahabahu Tasmadyasya Mahabaho Nigrihitani Sarvashaha Nigrihitani Sarvashaha Indriyani Indriyartebhyas Indriyani Indriyartebhyas Tasya Pragya Pratishtita. Tasya Pragya Pratistita. Fernanda? Portanto, ó pessoa de braços poderosos, o indivíduo cujos sentidos são restringidos de seu objeto, com certeza, tem uma inteligência estável. Então, aqui, Krishna, de certa forma, está falando para Arjuna, né, dando uma certa crítica construtiva, né? Porque, né, a gente já viu que quando Krishna se dirige a Arjuna com elogios, né, ó pessoa de braços poderosos, então significa que tem uma amaciada por trás. Então, essa amaciada que Krishna está dando em Arjuna aqui, ele está, de certa forma, falando para Arjuna que, olha, tudo que tu falou lá atrás, aquela filosofia bonita da não violência, da paz, etc., tu não entendeu nada, né? Então, essa pessoa de mente estável, ela está livre disso tudo, mesmo executando essas atividades. Então, ele está falando para Arjuna aqui que Arjuna falou coisas bonitas lá, mas Arjuna não entendeu, né, o resumo do que ele estava falando. Então, verso 69,
Yanisha Sarvabhutanam Yanisha Sarvabhutanam Tasyam Jagarti Samyami Tasyam Jagarti Samyami Yasyam Jagrati Bhutani Yasam Jagrati Bhutani Sanisha Pashyato Munehe. Shanisha Pashato Minehe. O que é noite para todos os seres é a hora de despertar para o autocontrolado. E a hora de despertar para todos os seres é a noite para o sábio introspectivo. Então aqui tem um trocadilho que é algo mais profundo do que o dia e a noite que a gente enfrenta aqui. A noite e o dia, né, também são bons, né, para essa reflexão, porque existem certos horários, né, que é recomendado a gente se retirar, né, para nossas casas, para ter um descanso mais tranquilo. Os horários também influenciam em tudo, né, tanto materialmente quanto espiritualmente falando. E só que aqui Krishna também está se dirigindo àquela pessoa que sabe o momento certo de se retirar de certas situações. Então, quando a situação é de certa forma material, que não vai dar um benefício espiritual, que é o que a gente estava falando, aquele prazer temporário, então para um sábio, o Sthita Dhirmuni, isso é noite. Isso é escuridão para ele, é noite. Ele vai sair dali, ele vai se retirar, vai retirar os seus sentidos daquela situação. E, da mesma forma, né, para um materialista, certos momentos que o sábio se retira, para ele é a vida completa, né? É, por exemplo, uma festa grande e muito atrativa, para o materialista é tudo de bom. Esse é o dia, é um dia para ele, né? Mas para um sábio, isso é noite, isso é prejudicial para a vida espiritual dele. Então ele se retira dessa situação. Então, nesse contexto que Krishna fala da noite e do dia para o sábio, né? Não sei se deu para compreender um pouquinho então é saber sair no momento certo, né? O que é noite para uns é dia para outros. Então, acho que a gente vai conseguir ler os 70. Aqui muda um pouquinho a métrica. Apuryamanam achala pratishtam Apuryamanam Achala Pratisham samudram apapravishanti yadvat Samudram Apat Pravishanti Yavdat tadvat kamayam pravishanti sarve Tada Kamayam Pravishanti Sarve sashantim apnoti nakama kami. Sashanti Apnoti Nakama Kami. Aquele que não se perturba com o incessante fluxo dos desejos, que entram como os rios no oceano, o qual está sempre sendo enchido, mas sempre permanece calmo, pode alcançar a paz, e não o homem que se esforça para satisfazer tais desejos. É impressionante essa colocação de Krishna aqui, porque imagina só, né? O mar, ele tem um limite, só que, ao mesmo tempo, todos os rios do planeta estão correndo em direção ao mar, e mesmo assim ele nunca transborda. Está sempre, de certa forma, estável, né? Sempre tranquilo, nunca, né? Salvo algumas exceções, né, de catástrofes naturais, mas ele está sempre no nível dele.
Então, aqui, Krishna também fala desse Stita Dirmuni, ao mesmo tempo que ele falou, né, da pessoa que não consegue controlar os sentidos, aqui ele volta novamente ao Stita Dirmuni, que não importa o que aconteça na vida dessa pessoa, né, seja muitos desejos vindo até a mente dela, sejam problemas materiais ou físicos vindo em direção a essa pessoa, ainda assim ela não se perturba. Ela aceita, né, como algo natural, não luta contra. Porque todos os nossos problemas são justamente por lutar contra aquilo que o mundo oferece para a gente, né? E aí a gente sofre. Então aqui Krishna, né, resume, de certa forma, as perguntas de Arjuna sobre a mentalidade, né, desse Stita Dirmuni, de como as 4 perguntas, né, básicas de Arjuna, como ele pensa, como ele fala, como ele age, como ele caminha, como ele se senta. Então, Krishna fala que essa pessoa é totalmente equânime, totalmente estável. Nada perturba ela porque ela já não faz mais parte desse planeta, desse mundo, né? Ela já está numa consciência transcendental. Então, se alguém tiver alguma colocação, pode falar. Eu tinha uma imagem, né, que para você alcançar a paz, para eu alcançar a paz, eu teria que parar a minha mente, né? Fazer a minha mente parar. Ou então, não ter mais desejos, né? Pelo que eu entendi que está falando aqui, não é nada disso, que isso é impossível. Não dá para parar a mente e nem para parar o fluxo de desejos. Isso é impossível. O que a gente precisa é ter sabedoria para lidar com essa situação e não fazer com que ela pare, porque não vai parar, né? Porque é uma grande frustração isso. Porque você fica tentando parar a mente, ela nunca para. Você fica tentando parar os desejos e eles sempre vêm, né? E é uma grande frustração, né? Mas acho que esse caminho de parar é errado, né? É impossível. Tanto que mais adiante, Arjuna vai falar para Krishna, né? Ele fala, para mim é mais fácil parar o vento do que controlar a mente obstinada, né? Então a gente vê que Arjuna ele é uma pessoa sensata. Ele sabe as dificuldades, né, de se controlar a mente. Então quando se fala assim no controlar a mente, significa colocar ela numa posição, né, que a gente deseja se encontrar. Né? Se você quer paz na sua vida, a gente tem que começar a aceitar que as coisas que nos acontecem têm que acontecer. É que tudo que acontece na nossa vida significa que a gente tem que passar por aquilo para aprender algo. Então, quando a gente começa a agir dessa maneira, é natural que mentalmente mesmo, a mente vai começar a falar para ti em certos momentos, não esquenta a cabeça com isso daí faz parte, é natural, vai passar. Porque chega um momento que ela mesma começa a te ajudar. Então, o controle da mente é, de certa forma, colocar barreiras, fazer uma espécie de um muro de tijolo bem forte ao redor da mente. Porque a mente, ela funciona assim. Primeiro, ela vai falar, né, que tu não é capaz, que tu não pode, que é muito difícil, que é impossível, que não é para ti. Ou seja, ela vai te desacreditar, porque, né, como a gente já falou, ela quer o teu melhor, ela quer que tu fique naquela zona de conforto, na segurança, na tranquilidade, né, porque problemas para a mente resolver é morte para ela, né, ela não gosta, ela não quer. É que nem uma criança que quer prazer rápido e imediato. Mas quando a gente se coloca em certas situações voluntariamente, que é chamada de austeridade, né, ou sacrifício, quando voluntariamente a gente aceita algo difícil,
porque sabe que aquilo vai dar um resultado promissor, né, espiritual, que vai trazer paz para a gente lá na frente, a mente de início ela vai dizer que não, que para que acordar tão cedo? Para que sentar ali e ficar 10 minutos de olho fechado? A gente pode estar fazendo outras atividades, mas quando a gente submete ela a esse processo, vai chegar um momento que a mente mesmo vai começar a trabalhar a teu favor. É como em momentos difíceis, né? Acho que todo mundo já passou por situações assim que não via uma luz. Nossa, estava tudo tão complicado, tudo tão difícil. Nossa, como que eu vou resolver tudo isso? E aí chegou um momento que você aceitou aquilo, mas não, vou aceitar e vou trabalhar para achar uma solução. Então, quando a mente começa a perceber que tu não vai desistir de tal coisa, ela te ajuda. Então, a mente, ela realmente ela é um presente que Deus nos deu. Quando está tudo muito difícil e a gente está, assim, desacreditado, de certa forma, a mente vai começar a criar situações para você sair daquela situação que você se encontra. Então, é um negócio, assim, bem impressionante isso. E é um fato, sabe? Então, o controlar a mente significa apenas não seguir aquele carro que foi pedido para a gente não seguir, sabe como? Por exemplo, alguém pede para a gente, BC, ó, eu quero que tu faça o seguinte, eu quero que tu vá ali na rua, sente no meio-fio e fique só observando, né, os carros indo e vindo, só isso, só faça isso. Só que chega determinado momento que a gente está ali sentado no meio-fio, observando, né, os carros que estão passando, indo e voltando. Só que de repente passa aquele Dodge Dart preto com motor Blower para fora do Velozes e Furiosos. E tu fica olhando, fica impressionado, tu já se levanta e já começa a ir para próximo dele para ver, né, tocar. Então isso é uma analogia assim para controle da mente, né? Então, o controle da mente, a meditação, a yoga, significa você apenas sentar e só ver os pensamentos irem e virem e se questionar. Quando o pensamento vir diretamente, mas eu não vou conseguir fazer isso, aí você questiona também, né? Para quem está vindo esse pensamento? Aí automaticamente vai vir aquela vozinha lá no fundo da tua mente, né? Falando, não, esse pensamento está vindo para mim. Aí você se questiona novamente, mas quem sou eu? Então, nesse momento, tu vai perceber que tem um momento de paz, um momento de tranquilidade. Nenhum pensamento vem, você está de mente vazia. Então, imagina ter isso o tempo todo, né? É o que Krishna está oferecendo para Arjuna aqui. E é o que Arjuna, com o sacrifício que ele teve, está oferecendo para a gente. E foi exatamente isso, né, que Prabhupada experimentou toda a vida dele, até que ele resolveu abandonar tudo na Índia, onde ele tinha uma posição confortável, estável, amizades com ministros, presidentes, tinha uma posição, né, de certa forma material muito bem sucedida, só que ele resolveu largar tudo isso lá para vir ao Ocidente apenas com um único livro traduzido, né, o Bhagavatam, que o Bhagavad Gita que ele tinha traduzido dos 30 anos até os 60 e poucos anos, ele traduziu esse livro, o Bhagavad Gita, para a língua inglesa, e esse livro, de certa forma, foi roubado dele, né? Então, ele veio apenas com um livro traduzido, sem saber o que ele ia fazer no Ocidente. Então, a gente vê que realmente o negócio dá certo. Porque no início do Bhagavad Gita, na introdução ali, se vocês lerem,
vai estar escrito que, lá no finalzinho, se apenas uma pessoa que lê esse Bhagavad Gita se tornar um devoto puro, ele fala que a missão dele vai estar cumprida. Então a gente vê que o negócio funciona, dá certo. É só realmente persistir.